O filme Rei Leão conta a história de Simba, um felino que irá ocupar o trono das terras do reino. Quem ocupava esse trono antes era seu pai, o terrível Mufasa, que além de preconceituoso, também foi um rei arrogante que oprimiu seu irmão, discriminou seus súditos e ensinou ao seu herdeiro terríveis lições de liderança. Na história também temos o seu irmão mais novo, que é tio do Simba, o sofrido leão Scar, que carrega traumas e sofre de transtorno mental. Tudo isso por culpa do seu querido irmão Mufasa. E se você acha que eu tô exagerando, me acompanhe. No começo do filme a gente vê o nascimento de Simba. Eles estão literalmente se curvando para um animal que quando crescer vai caçar e comer eles. É a política da selva, né? Vai entender. Mais tarde, o Mufasa vai até o covil de Scar. E ao se referir a Simba, Mufasa menospreza seu irmão indiretamente, dando a entender que um filhote pequeno tem mais valor que ele. A bolinha peluda é meu filho e seu futuro rei. A conversa deles aumenta até Mufasa se tornar violento. Em seguida, ele dá risada. Ele ri de uma piada sobre a morte de seu irmão. Pode transformá-lo num belo tapete. Azul. Imagine só, cada vez que ficar sujo, pode botá-lo pra fora e bater. Cavando mais fundo no livro A Tale of Two Brothers, a gente descobre que o relacionamento de Mufasa e Scar é construído sobre traumas de infância e negligência e abuso. O Mufasa, desde a juventude, ele sempre foi um valentão. Tanto que a palavra Scar é um apelido maldoso que Mufasa deu ao seu irmão quando eram mais jovens. Mas deixa que mais tarde eu explico melhor isso aí. E o antigo nome do Scar, Taka, também era humilhante. Taka na língua africana Swahili significa simplesmente lixo. O pai literalmente nomeou o filho de lixo, ou desperdício. E me diz aí, como você acha que pode ser o futuro de alguém que se chama lixo? O cara cresceu com o nome de lixo, o que ele vai se tornar, velho? E o filho mais velho recebeu o nome Mufasa, que significa rei em africano. Na infância, o pai Ahad sempre deu mais atenção ao Mufasa, que era um leão bem mais forte. Ahad, o rei autoritário, ensinou o filho mais velho as maneiras de ser rei. E Scar, o filho mais novo, era meio deixado de lado. A gente pode notar algo meio parecido com Loki, desesperado pela atenção do seu pai, enquanto o rei favorecia fortemente o filho mais velho. Só que nesses filmes a gente vê que Thor ama e respeita Loki. Eventualmente, Loki, o vilão, se torna um salvador para o povo asgardiano. E no final dá sua vida para salvar seu irmão. Ao contrário de Thor, Mufasa se distanciou do seu irmão. Por conta disso, ele acabou alimentando o ódio de Scar pela sua família. O cara se chamava Lixo, sofre bullying do irmão, é rejeitado pelo pai. Mano, o que esse cara vai se tornar, velho? Eu apoio o Scar. Eu apoio o Scar. Com tudo isso, chegamos à conclusão de que Scar teve o abandono afetivo de seu pai, crescendo sem ser educado e sem aprendizados, apenas tendo o amor da sua mãe, Uru, que seu pai depois a matou. Certo dia, em um quebra-pau de família, a Ahad meteu a pata na cara da Uru. Ela foi pra cima, ele se abaixou, aí ela caiu e morreu. Bom, vamos dar uma recapitulada na vida desse filhote. Quando nasceu, recebeu um nome humilhante. Foi ignorado pelo pai a vida inteira. Sempre foi desprezado pelo irmão mais velho e sua mãe, a única que lhe deu amor, morreu na sua juventude. Olha, não é exagerando não, mas na minha opinião, eu acho que esse filhote já merece o prêmio de ser vivo mais ferrado do mundo. É o leão mais judiado da savana, o bichinho é sofrido. E na moral, velho, me fala, que futuro tem um ser que se chama lixo? Que futuro você acha que se você tem um filho, você dá o nome dele de lixo, você acha que ele vai crescer? Ele vai virar o quê? Ele vai virar polícia? Ele vai virar presidente do Brasil? Não, ele vai virar estelionatário, ele vai roubar banco, o cara vai roubar pack no Discord. Vai virar um vilão, Hulk BR ele vai virar. Nossa, parando pra pensar agora, se pá, o Hulk BR passou por tudo isso na infância, né? Qual que é o verdadeiro nome dele? Será que ele se chama Lixo também? Enfim, já deu pra ver que o Scar é um bicho ferrado de nascença. E olha por quanta coisa esse leãozinho passou. Nada de bom acontece. A juventude de Scar foi apenas um acúmulo de traumas. Mas agora voltando ao filme. Certo dia, em uma manhã, Mufasa diz a Simba que ele é o futuro rei. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar com o seu como o novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Simba, desde pequeno, foi ensinado a seguir os mesmos passos de seu pai. O Mufasa fala que o Simba deve ignorar e manter distância da periferia das hienas. E aquele lugar escuro lá?
Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá acima. Talvez se ele tivesse escoltado o Simba até o cemitério de elefantes, o jovem filhote poderia ter visto como os animais de lá viviam. Em um cemitério, sem comida, desnutridos e passando fome. Na extrema pobreza, os caras tá no RJ. Não, tô brincando. Galera carioca aí, me perdoem. Eventualmente no futuro, Simba ajudaria as hienas como um rei benevolente. Mas isso não acontece, porque Mufasa distancia sua família da pobreza. Aliás, por que dividir? Pra que ter predadores concorrentes nas terras do orgulho, não é mesmo? E não vem com esse papo de mas as hienas caçam por prazer, elas é do mal, elas judiam dos animais. Realmente, eles brincam com a comida, mas isso não tira o fato de que eles têm fome. Eles têm que se alimentar para sobreviver e não serem expulsos das terras do reino para viver na miséria. Mas o Mufasa não quer nem saber, que se dane, vocês aí, de pelo cinza, hiena feia, vai pra lá, passa fome. Os viados ficam só pra mim, só eu como os viados só. Vocês não, vocês passam fome. Voltando ao filme, a conversa com Simba continua. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. O Mufasa prega que o respeito por todas as criaturas trará equilíbrio ao ciclo da vida. Exceto pro seu irmão, né? Pro irmão dele, essa lei aí não condiz, não. O irmão dele tem que sofrer bullying mesmo. Esse cara, quer dizer, esse leão é um idiota e também um hipócrita. Quando o Mufasa explica o ciclo da vida, ele fala isso. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Só que aí é bem conveniente pra ele, que é um leão e tá no topo da cadeia alimentar. Basicamente o que ele tá dizendo é: só posso ajudar os animais de status inferior quando eu morrer, porque virarei grama. E os antílopes vão comer grama. Mas enquanto eu tô vivo, eu caço e como quando quiser. E eu? Ninguém me caça. Esse é o justo e o lindo ciclo da vida. Sério, isso daí é um argumento de grande hipocrisia. Os predadores caçam as presas e as presas ainda têm que se curvar a eles. Não tem democracia nesse lugar, porque eu duvido que algum antílope teria votado nessa ideia. A gente meio que tá vendo aqui na prática o que é falado lá no primeiro capítulo da República de Platão. Lá é explicado que a justiça nada mais é do que a vantagem do forte sobre o fraco. E é assim que as coisas funcionam na real savana africana. Só que vamos raciocinar, vamos ser sinceros. Essa não é uma característica de um líder, muito menos de um rei. Isso só prova ainda mais que Mufasa não é um bom rei. Ele não mostra nem um pouco de consideração pelos animais abaixo dele. Mufasa é tão cretino descarado que ele tira vantagem até de seu mordomo, se aproveitando do status de Zazu como presa para ensinar Simba a caçar. Ataque! Oh, não, senhor, não fala sério. Isso é tão humilhante. Foi muito bom. Aí um vigia aparece e informa que tem hienas nas terras do reino. Mas se analisarmos bem essa cena, você vai notar que Mufasa já estava preparando Simba para o próximo ataque. Ou seja, se não fosse o Castorzinho interromper aquele momento, Mufasa continuaria treinando Simba, fazendo o Zazu de brinquedo, saco de pancada. Na moral, cara, pra que inimigos quando se tem um rei desses? Mais tarde, Simba e Nala vão até o cemitério de elefantes, o local de extrema pobreza onde as hienas passam fome. O Simba é um leão filhote, literalmente a presa das hienas. Então naquele momento, mortas de fome, elas atacam Simba e Nala. Não tem nada de errado aí. As hienas estavam no seu território e obedecendo o ciclo da vida. Só que aí do nada Mufasa aparece e interrompe o ciclo da vida. Olha aí, o próprio rei agindo fora da lei. Quem diria? O Simba era uma presa no território. As hienas eram os predadores naturais daquele momento. Mufasa interrompeu o ciclo da vida e ainda ameaçou as hienas. Aí Mufasa repreende Simba por desobedecê-lo. Em seguida eles começam a zombar das hienas. Aquelas hienas tiveram muito mais medo. É porque ninguém se mete com seu pai. Vem cá. Não.
Ele acabou de ensinar a Simba que hienas são fracas e leões são fortes, e que por esse lindo motivo, a sua raça consegue governar sobre os fracos. E como a educação vem de casa, o filhote Simba já se sente superior, ao ponto de brincar de ser rei nas costas de seus súditos. Todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar. Pois é, parece que mais um rei arrogante tá por vir aí. Logo à frente, a gente vê que, diferente de Mufasa e tendo empatia, Scar leva comida para as hienas. Coisa que era pro rei tá fazendo. Se não fosse Scar, provavelmente elas morreriam de fome. Nessa mesma cena, Scar começa a contar seu plano de se tornar rei, e diz que quando for rei, incluirá as hienas na sociedade. Mufasa é um rei injusto. Ele ignorou os súditos que mais precisavam dele. As hienas só sofrem daquele jeito por causa do Mufasa. É simplesmente um povo excluído que Scar queria da igualdade. Sendo rei, você cria seus próprios inimigos quando não trata seu povo corretamente. Olha, eu acho que o Arrad não ensinou isso pro Mufasa. Por isso que ele foi empurrado de uma pedra. O filme avança. O Scar mata o Mufasa e fala pro Simba meter o pé, e se torna o atual rei. E é com profunda tristeza que eu assumo o trono. Olha, que golpe de estado, moleque. E como prometido no seu plano de governo, Scar inclui as hienas dentro da sociedade. Mas é das cinzas desta tragédia que levantamos para saudar o alvorecer de uma nova era, na qual leões e hienas estarão juntos num grande e glorioso futuro. O Scar tá claramente a favor da igualdade. Só que todas as leoas que estão acostumadas a viverem na superioridade não gostaram do fato que agora elas eram iguais às hienas. Sério, cara, isso daqui é literalmente racismo ou hienofobia. E enquanto tudo isso vai rolando, o Simba vira hippie. O tempo passou e uma grande seca chegou nas Terras do Reino. E em termos de administração, o Scar não falhou. As Terras do Reino só entraram naquela seca absurda, porque provavelmente todo ano isso acontece. No livro A Estrela Mais Brilhante, que conta a história de Muratu, bisavô de Simba, é contado que existiu uma grande seca nas Terras do Reino também. No livro A Tale of Two Brothers também é falado que existiu uma grande seca no reinado de Arrad. Ou seja, isso daí é normal, são estações do ano, isso é o tempo. O Scar não tem nenhuma culpa disso. O que ele fez foi incluir as hienas no ciclo da vida e tentar ser um rei respeitado. E eu sei que nesse momento você deve estar achando que eu tô ignorando as erradas atitudes de Scar. O Scar é um psicopata, disso você não fala, né? Mas vem cá, e se eu te disser que essas atitudes do Scar também são culpa do Mufasa? Eu não tô falando das motivações do Scar não, por Mufasa ser um péssimo irmão, pelo acúmulo de traumas e etc. Só isso já seria um pouco compreensível, mas tem algo pior que justifica toda essa maldade de Scar. Na série da Guarda do Leão, a gente vê a origem da cicatriz do Scar. Nos livros, a cicatriz surge de um jeito diferente, porém a versão canônica do filme é a dos desenhos. Taka, quando jovem, era líder da Guarda do Leão, igual Caio, filho de Simba. Pra quem não sabe, a Guarda do Leão é formada por leões que protegem o ciclo da vida e as terras do reino. O Taka sempre manteve o ciclo da vida intacto, em perfeito equilíbrio. Ele cumpria direitinho sua função nas terras do reino. Certo dia, Taka tava de boa, observando as terras do reino, e aí do nada surge um leão com uma cicatriz no rosto. Aí esse leão deu a ideia de Taka matar Mufasa, usando o poder do rugido e os outros leões da Guarda do Leão. E assim ele se tornaria o novo rei. Taka na hora achou essa ideia intrigante, só que logo em seguida esse leão estranho trouxe ele para uma emboscada com uma cobra. Aí ela do nada lasca uma mordida no olho do Taka e o deixa envenenado. E basicamente essa é a origem da cicatriz do Scar, foi assim que ela surgiu. Assim que ele foi picado, o leão diz que para conseguir a cura do veneno, Taka deveria fazer tudo o que ele mandasse. No caso, matar Mufasa e tomar as terras do reino. Na hora, Taka se recusa e mata a cobra e o leão com seu rugido, deixando de lado até a cura do veneno, só pra salvar o seu irmão. O Taka basicamente sacrificou a própria vida pra salvar as terras do reino. E ele salvou a vida de Mufasa. Só que agora, né, ele tava envenenado. É importante eu mencionar aqui esse veneno porque ele faz toda
toda, escuta o que eu tô falando, toda a diferença na história. O veneno não mataria o Taka. O que ele faz na verdade é perturbar a cabeça da vítima, fazendo com que ela perca a noção da diferença entre o certo e o errado. Basicamente transforma aos poucos a vítima em um psicopata, e isso vai piorando cada vez mais com o tempo. Na série, o Kion foi infectado por esse mesmo veneno. E depois que ele foi picado, adivinha o que aconteceu? Ele recebeu todo o apoio do mundo, recebeu acolhimento. O Rafik explicou pra ele que aquilo tinha cura, que ele deveria ir pra tal lugar pra conseguir, etc. Só que com o Taka, o tratamento foi meio diferente. Depois de ter feito a coisa certa, Taka foi pedir ajuda ao seu irmão. E o que o Mufasa fez? Praticou bullying. Scar pediu ajuda. Mufasa riu, olhou nos olhos dele e o apelidou de Scar, que o nome dele era Taka, e a partir desse momento ele se chamou Scar, porque Scar significa cicatriz em inglês. Essa é a origem do nome Scar. O Mufasa deu esse apelido pra ele. Agora eu quero que você imagina, você tá lá andando de bike e quebra sua perna, aí você vai pedir ajuda ao seu irmão mais velho, que é prefeito da cidade. Ou seja, ele consegue ali, tratamento VIP, os melhores médicos ali pra cuidar da sua perna, né? Só que em vez disso, ele te apelida de Aleijadinho. Ó o Aleijadinho! Zoado, né? É um irmão diabólico, não é? Pois é, foi basicamente isso que aconteceu aqui. E nesse exato momento, Scar resolve que vai matar o próprio irmão e vai se tornar rei. E isso já sendo manipulado pelo veneno, que distorce os pensamentos e transforma a vítima em psicopata. Mais tarde, o Scar, completamente ludibriado pelo veneno, pede para os leões ajudarem a derrubar Mufasa. Eles recusam e instintivamente Scar utiliza seu poder do rugido para matar todos os membros da guarda. Por punição dos espíritos leões, Scar perde o poder do rugido, e as terras do reino ficam sem uma guarda do leão por uma geração inteira. O resto vocês já sabem, Scar é completamente isolado, bola um plano para matar o irmão, então mata Mufasa e toma o poder sob controle do veneno. Lembrando, antes do veneno, Scar não tinha a menor intenção de matar Mufasa. É óbvio que ele tinha uma leve inveja, uma vontade de ser rei. Só que ao ponto de matar o irmão pra se tornar rei, não. Mas aconteceu, né? Por culpa do próprio Mufasa. Basicamente, o próprio Mufasa se matou. Morreu por causa dele mesmo, por ser um vacilão. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Mufasa tivesse tido uma atitude diferente quando o irmão apareceu envenenado. Kion teve todo o suporte quando foi infectado pelo veneno. E o Taka foi ridicularizado pelo irmão, consequentemente ficando mais vulnerável para se deixar levar pelo veneno. Ao ponto de que no filme Scar já não sabia mais o que eram seus pensamentos ou o que eram pensamentos do veneno. Já tava tudo misturado. Isso é literalmente um transtorno mental. Não é querendo passar pano, mas em análise geral, nessa história o Scar também é uma vítima. A gente pode ver que o tratamento de Mufasa com seu irmão ajudou a criar um monstro. Junto também com o tratamento do seu pai, traumas de infância e, por fim, o efeito do veneno. Ou seja, as más atitudes de Scar têm justificativa sim. E eu sei que o fato de matar o irmão é muito pesado, mas sabemos que ele sofre de transtorno mental e que quando foi pedir ajuda, Mufasa negou. O Mufasa é maldoso de nascença, o bicho é ruim desde o ventre da leoa. Já o Scar sofre de transtornos mentais causados por uma picada. Ou seja, ele não era psicopata. Mufasa negou ajuda e ele ficou assim. Então, meus amigos, esse é o Mufasa, um rei arrogante, soberbo, um valentão sem empatia que nunca tratou seu irmão com respeito, um rei que menospreza e se aproveita dos fracos, um rei que nega alimento aos seus súditos, fazendo com que uma parte do seu povo viva na miséria e morra de fome. Bom, e a lição de moral desse vídeo é: não seja um Mufasa. Não seja um arrogante valentão de merda. E quando um mendigo te pedir moeda, uma senhora perguntar como mexe no Zap, ou um amigo te pedir ajuda, não coloque apelido nessa pessoa. Em vez disso, ajuda ela. Faça bem ao próximo. E assim, ninguém te empurrará de uma pedra.